Bem, boa tarde, professor Vaguinho. Prazer estar aqui mais uma vez. Gostaria de saber como é que foi a semana de trabalho. Aliás, ontem eu estive aqui vendo um treino, né, muito movimentado, tático, técnico. Como é que está o vestiário e a recuperação depois do jogo negativo lá na cidade de Ijuí? Prazer também estar falando com você, Jane, e todos vocês. É lógico que ficamos muito abatidos com uma derrota de 3-0. Ninguém gosta de perder, muito mais com 3 gols. Mas a nossa chave, eu toda a Série D, eu me lembro quando eu cheguei aqui, o Ingo tinha feito a pergunta para mim e eu não estava acompanhando tudo. E agora você passa a sim, interagir mais, acompanhar melhor, não só o nosso grupo, mas os outros também. E mesmo dentro do nosso grupo, eu acho que o segundo turno, eu já tinha dito isso aqui também, vai ser assim muito mais equilibrado, muito mais difícil de se jogar um segundo turno em toda e qualquer competição. E esse jogo, haja visto o equilíbrio, nós ganhamos de 3 e tomamos de 3. Então não é que nós já estamos todo pronto, todo feito, é o melhor time da competição, não é isso. Ele vai ser equilibrado até o fim. Então o que esperar hoje no Brasil, depois que ganhou do Joinville, reacende uma esperança grande de poder classificar. Existe ainda para todos aí o segundo turno inteiro ainda. Então eu acredito que vai ser um jogo muito difícil, principalmente pela maneira que eles já vieram jogar com o Joinville e levaram um gol nos últimos minutos aqui no nosso estado. Do que eu vi o jogo lá quando nós jogamos, do que eu vi agora que eles jogaram contra o Joinville, eu acompanhei o jogo todinho. Então a gente entende como eles podem jogar, como ele vai vir jogar. O treinador, que é o Emerson Cris, conhece bem a nossa equipe, me conhece, conhece Santa Catarina. Então, por todos esses aspectos, é lógico que o torcedor tem que vir confiante, mas ao mesmo tempo nós sabemos a dificuldade que vai ser. Então, a preparação foi em cima do Brasil. Primeiro, no início da semana, a situação de tirar o São Luís da cabeça, o que nós erramos, como nós jogamos, o que poderia ter feito e o que nós temos que fazer para vencer o Brasil. Então foi uma semana de muitos vídeos, muita conversa, muita instrução do que nós pensamos da competição e prática. Nós treinamos muito bem também antes de ontem lá no nosso CT. Um treino assim, os atletas com muita assim integração entre eles do que tem que fazer para vencer. E depois ontem eu mostrei um vídeo da seleção brasileira do que foi a melhora dos outros jogos para aquele jogo contra o Paraguai. Quais foram as atitudes que o Brasil teve? Como foram as situações dos nossos atacantes? Então, depois do vídeo, nós viemos, e se você viu todas as situações ofensivas que nós fizemos e tudo que nós treinamos na parte defensiva, que eu ontem treinei o setor defensivo. Então, eu gostei demais do treino. Então, a minha confiança que eu estou transmitindo ao nosso torcedor para que venham no sábado é para jogar junto. Nós vamos ter muita dificuldade, vai ser um jogo muito difícil. Então, o que nós temos que ter? A confiança do torcedor, moral para os atletas, estarem aqui e fazer o caldeirão que o Gigantão faz e vencermos juntos. Torcida, vocês da imprensa, nós, confiança, jogadores querendo. Nós não somos a melhor equipe, mas nós somos a equipe que quer ganhar. E para querer ganhar, nós precisamos de todos. Paguinho, boa tarde. Eu fiz uma pergunta para ti na outra coletiva sobre a troca de jogadores, de conseguir nesse momento fazer a troca, que era indicando um Victor Guilherme com o segundo amarelo, o Milani também com o segundo amarelo, e na minha opinião o setor defensivo do Marcílio é onde tu tem a maior qualidade para troca. Por isso que ficou a impressão lá para São Luís, contra o São Luís, de repente a substituição do Victor Guilherme ou a entrada do Silvio no lugar do Milani, e agora o garoto Luiz Fabiano na sequência de jogos, tendo o Juninho Tardelli. Queria que tu explicasse para o torcedor por que não das mudanças, principalmente lá contra o São Luís, e se tu tem a intenção de fazer na sequência contra o Brasil. Não tem intenção nenhuma em mudar. Eu acho que a nossa equipe vem jogando e vem criando um corpo, né? Confiança, não é porque tem amarelo que eu tenho que trocar. Eu acredito sim que daqui a pouco eles vão levar o cartão. Então, em qualquer momento que trocar, e nós temos, como você acabou de falar, um elenco. Então eu posso pôr o Silvio, eu posso pôr o Lucas, o Vitor Guilherme, infelizmente hoje nós temos só com um lateral de ofício, que é o Felipe. Então tanto ele quanto o Marquinhos Pedroso eu estou sendo bem cauteloso. Para quem nós vamos trocar, eu já estou treinando outros numa posição, se necessário tiver que troca, mas trocar só para poupar não. Eu acho que nós estamos numa situação boa e as trocas vão ser naturalmente, com lesões, com cartão, isso vai acontecer. Aproveitando essa tua resposta, Vaguinho, como é que está o mercado? A gente tem visto outros clubes se reforçando, o Joinville trouxe novos jogadores, o próprio Brasil também. O Marcílio está no mercado, o que você tem de informação e de alguma atualização, até pela
necessidade de mais um lateral e de repente mais um volante, mais um atacante? Eu acho que o Marcílio Dias cresceu muito em relação ao mercado e principalmente ao entendimento do clube. Qual é a situação financeira e qual é o perfil financeiro que o Marcílio está hoje? O que nós precisamos e o que nós temos que contratar? Eu acho que a contratação perfeita que o Marcílio fez agora foi do Rodolfo. Ele veio, colocou como titular e é de agrado da imprensa, torcedor e principalmente para nós. Então, trazer mais atleta nós já temos. Então, nós temos que trazer um diferente. Trazer um que venha, que vai jogar. Trazer com experiência. Trazer um atleta que vem e você coloca a camisa. E não mais um que vai ser um reforço. Eu vejo as contratações dos outros. E vejo que alguns eram alguma necessidade e alguns atletas que, de repente, é mesmo do mesmo. Então, nós temos que trazer o diferente. Isso é dinheiro. Então, hoje, tanto o Tarcísio Guedin quanto a sua diretoria está tentando ver e vai nos dar o atleta, independente do valor financeiro, mas que nós achamos que ele vai vir para fazer a diferença. Então, nós estamos no mercado para isso. Vai chegar um lateral esquerdo logo, com certeza, que hoje nós não temos. E eu tenho que a minha função, e eu penso muito nisso, por que não recuperar alguns atletas que aqui estão? Eu acho que o Marquinhos Pedroso fez 2 partidas boas. Não ainda o que eu quero que o Marcílio precise, mas melhorou. Tanto é com assistência e toda hora passando. No segundo tempo em São Luís, a minha ideia era de tirar o Marquinhos, colocar ali o Felipe Santos, pôr o Tardelli no meio e trazer o Daniel, que eu já tinha colocado pela direita. O Daniel treinou muito bem pela direita também. E naquele momento, se vocês lembrarem, foi a hora que mais atacamos pelo lado esquerdo com o Marquinhos. Quase metade do segundo tempo em diante, foi o Marquinhos Pedroso que cruzou a bola. Então nós tínhamos ali uma válvula de escape e eu ia tirar o que nós estávamos chegando, não posso. Então hoje nós estamos tentando recuperar o Pofo. O Pofo foi meu artilheiro numa Copa Santa Catarina, no estadual, indo muito bem, nos deu o gol contra o Ercílio, nos deu os gols de título. Um cara que jogou 90 minutos totalmente estourado contra o Concórdia, onde nós fomos campeões. Depois ele fez uma cirurgia, fez um estadual muito bom, e depois ele não deu sequência no Botafogo da Paraíba. E quando ele veio aqui, ele jogou muito de centroavante, não é a posição dele, não é característica. Levou, me lembro, um trauma muito grande no rosto, ele não teve sequência. Pô, será que ele não serve para o Marcílio? Se tem outras equipes querendo ele? Então, por que não recuperá-lo? Como alguns outros que já estão melhorando, alguns outros que já me confessaram, professor, que eu estou hoje, eu não estava assim há 2, 3 meses atrás. Então, hoje a confiança, o treinamento que o Jânio viu ontem, a maneira que nós estamos trabalhando. Então, nós temos atleta aqui que pode ser o nosso reforço. Mas não estamos longe do mercado e nem falando que não vamos contratar. Mas pode ter paciência que quando chegar o atleta, é o atleta que vai vir para nos ajudar muito. E não fazer parte do elenco, vai vir para jogar. Professor, ainda seguindo esse raciocínio de grupo que você tem aqui, eu queria que você falasse, todo mundo estranhou a ausência do Luan Viana na viagem lá para Ijuí, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se foi uma opção sua, questão física, ou clínica, ou alguma coisa assim, e o Batatinha também, que é um jogador que está aí se recuperando, gostaria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso. Quando eu estava no 13, a contratação que eu queria para ser o nosso reserva do Wallace Pernambucano era o Batatinha. E quando eu entrei em contato com ele para que a gente pudesse trazê-lo, ele me falou que o Fernando Gil tinha ligado para ele. Falei, então esse eu não mexo. Ele vai para o Marcílio. Então era o atleta que eu queria. E infelizmente a lesão que ele teve, né, tudo que passou por ele, mas ele está treinando muito bem. Então eu já disse ao próprio Guedin que o nosso reforço é o Batatinha. Eu acredito muito. E o que ele tem feito nos treinamentos em gol, a participação, a raça, a vontade. Um cara que chega em mim e fala assim, não trouxe minha família para eu só dedicar a minha recuperação. Eu quero ficar bom para jogar. Já ganhou a minha moral. E ele está treinando muito bem. Eu acredito aí que mais 3 semanas, não vai chegar 1 mês não. Ele já vai estar em campo. Esse é o nosso reforço. Luan Viana, quando nós estávamos fazendo o nosso treino, que nós íamos viajar no outro dia para São Luís, ele tropeçou numa bola, pegou no joelho, assim, uma parte, ele sentiu e saiu. E ele foi fazer o tratamento. No outro dia, nós viajaríamos às 9 horas da manhã. Como é que fica um atleta para levar para São Luís, se eu levo ou não levo? Então, eu preferi que ele fizesse ali o tratamento, e ele está à disposição e já vai estar no banco agora no outro. Vaguinho, na outra coletiva, voltando novamente do assunto que você falou do torcedor, da sequência de vitórias, do torcedor vir, não aquele torcedor que vem a cada jogo, mas o torcedor diferente. E essa derrota voltou aquele clima de desconfiança do torcedor.
Então, contra o Brasil de Pelotas, pela colocação do Brasil, pela colocação do Marcílio Dias, passa a ser quase que uma obrigação vencer dentro de casa o Brasil de Pelotas. Então, o que tu tem a dizer para esse torcedor que talvez voltou aquele discurso, o Marcílio não sai do lugar, é o que eles falam. E aí, agora nós temos o Brasil pela frente no próximo sábado. Então que esse torcedor não venha. Não venha. Se ele pensa assim, para que nós precisamos dele? Nós precisamos do torcedor para ajudar. Precisamos daquele que acredite em nós. Você ganha 4 seguidas, perde um, não serve mais. Onde já se viu? O cara que tem essa mentalidade, que não venha no estádio, pode ficar na sua casa. Vão vir quem torce. Eu sempre disse isso, jamais te abandonar. Se eu amo, se eu acredito, eu vou em cima e eu sou fiel. Precisa de fidelidade. Precisamos de pessoas que acreditem. Se não acreditar em um time que está fazendo o que está fazendo, para que vir aqui? Para criticar e para fazer os outros torcerem contra? Não vem não, esse não precisa vir. Agora, aquele que acredita em nós e sabe que nós vamos jogar e correr, esse vem. Nós precisamos do torcedor na arquibancada para que a gente jogue e ganhe. Eu quero ganhar do Brasil, os atletas querem, nós queremos ir para a 5ª vitória. Vai faltar uma vitória para você já estar entre os 4 classificados. E esse jogo é em casa. Em casa nós precisamos de quem? Da torcida. Nós precisamos de vencer, nós precisamos jogar. Nosso time não é o melhor do mundo, não. Mas você vai ver todo mundo correndo e querendo ganhar, pode vir. Então esse venha para ganhar junto com nós. E não venha para criticar. Venha para ganhar, para jogar com a gente, para estar conosco, vibrar e ver que o nosso time vai dar de tudo por esse torcedor. Esse outro não precisa vir, não. Vaguinho, no domingo, Itajaí completa 165 anos, então final de semana que vai ter uma série de festividades da cidade também, o Marcílio também é importante. Queria te ouvir sobre até a relação tua com a cidade de Itajaí, até porque você tem aí, acho que está com 90 jogos, desde 2018, entre idas e vindas, trabalhando aqui no Marcílio, morando em Itajaí também. Quanto Itajaí representa para ti, para o Marcílio, e o quanto é importante também ajudar na festividade com uma vitória em casa. Olha, cara, toda essa situação de aniversário de cidade já cria um clima muito bonito, né? Eu acho que hoje o Itajaí, aonde eu fui trabalhar fora daqui, Marcílio Dias de Itajaí, é assim, já fala o nome da cidade. Então eu acho que o respeito que a cidade tem para o clube e o clube tem de respeito, se nós conseguirmos essa vitória, é o presente de aniversário, é o presente para o torcedor, para nós, que nós queremos classificar. Então hoje eu me orgulho demais de dizer que eu amo Itajaí, moro, tenho residência aqui, pretendo morar aqui e fazer parte da história do clube e da cidade, é a maior intenção de qualquer ser humano. Então hoje aqui com essa vitória é o que nós queremos presentear o aniversário da cidade. Vaguinho, para encerrar da minha parte, né? E eu concordo plenamente com você, com o percentual que o Marcílio Dias tem, né? A gente pode até criticar uma atuação, mas não pode criticar um grupo, né? Isso é normal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua segunda linha, sobre o meio de campo, né? Você hoje, o Juninho Tardelli ainda não entrou, né? O menino sentiu bastante lá em Juí, talvez tenha sido o campo e tal. Você já pensou em algum momento em jogar com os 3 volantes ou fazer uma opção diferente? Ou você está satisfeito com o que você tem visto? Jânio, nós já tivemos outras passagens aqui, todas as passagens você estava. Se você lembrar dos meus discursos da outra vez, eu dizia que nós tínhamos que estar o time pronto para o mata-mata. Como que eu vou encontrar o melhor time para o mata-mata? Colocando em campo todas as possibilidades que de repente eu possa ter. Um garoto de 20 anos de idade que era reserva numa Copa São Paulo, que era reserva que o Camboriú nem colocou no profissional. E a gente o coloca e ele me agrada. Como que nós temos que fazer com esse garoto? Tempo ao tempo, dar moral e principalmente que nós precisamos, sequência de jogos. Se numa sequência de jogos ele não me mostrar o que ele pode, o que a gente está vendo, é lógico que eu vou tirá-lo. Mas hoje, se eu coloco e tiro, eu queimo o menino. Se eu coloco e não dou moral e tiro a qualquer momento que ele não vá bem, como que eu vou saber quando ele vai jogar bem? Então ele está indo agora comigo, se eu não me engano, para a 5ª partida que está entrando, porque eu coloquei ele no intervalo lá contra o Barra, e depois ele tem sido titular. Nessa partida, nós tomamos gol aos 3, 4 minutos, e a equipe deles cresceu muito mais que a nossa e nós não conseguimos. Se o Levi tivesse feito um gol quando ele teve uma oportunidade sozinho, poderia ter mudado totalmente a história do jogo, porque em nenhum momento o Anderson foi bombardeado, pressão, não tivemos nenhum. Os 3 gols, quando eles chegaram, eles fizeram. Nós tivemos, antes de tomar o nosso segundo gol, terceiro gol, aliás, nós tivemos uma oportunidade com o Alex Gonçalves. Infelizmente, ele chutou fora. Se ele tivesse feito ali naquele momento 2-1, acredito que poderíamos ter buscado empate. É uma outra situação. O Luiz Fabiano, ele vai permanecer.
O Baiano vai entrar no lugar agora do Júlio Rush. Baiano é uma pessoa que eu também acredito muito, ele estava voltando de uma suspensão do terceiro cartão, e eu dei a oportunidade que eu queria ver o Rush mais uma vez com o Rodolfo. Agora eu vou ver o Baiano com o Rodolfo, e o Luiz Fabiano vai continuar. Eu quero ver como que ele vai reagir agora em casa, depois de uma situação em que ele não foi tão bem lá. Qual é a reação dele? O que ele pode jogar? Como ele joga? Outro que está me agradando demais é o Daniel. O Daniel tem entrado em quase todas as partidas, não teve nenhuma oportunidade de entrar jogando ainda. É outro que eu quero pôr para entrar jogando. Como que vai ser a reação dele? Então, nós temos hoje preparar o time para os mata-matas. Então, o que eu converso com eles, o que eu treino com eles, o que talvez ainda não consegui fazer nos jogos e colocar tudo que eu estou falando mais tempo, eu acho que daqui a pouco nós vamos conseguir. O que eu mais quero é a classificação. Quando nós entendermos a classificação que já estamos, aí eu começo a fazer algumas mudanças táticas, algumas outras de preferência, algum atleta que vai chegar para eu já poder colocar. Então, todas as situações, ela está sendo muito bem estudada pro mata-mata. Mas nós temos que chegar no mata-mata. Então, eu preciso classificar. Então, hoje nós estamos jogando seguro para uma classificação. Na quarta-feira que vem, nós vamos fazer um jogo treino contra o Carlos Renault, lá em Brusque. Eu já quero pôr algumas outras experiências para entrar jogando nisso. Então, eu não tive tempo. Eu estou fazendo o time dentro de uma competição. Então, dentro da competição tem que ser seguro com pontuação, entender o time, dar moral para o atleta, não deixar ele sem o ritmo, para ver o que vai. Juninho Tardelli, eu já o conheço, eu sei até onde ele me entrega, o que pode render, se ele vai sair ou não, tem alguns clubes interessados, se ele vai ficar. Então, daqui a pouco nós vamos sentir tudo, como que nós estamos, quem é o time, quem vai chegar de atleta e o que nós vamos ter para o mata-mata. Então, hoje é classificação e tentar arrumar o melhor time.